Ok, então a gente vai para mais um batalhão de perguntas múltipla escolha do AP Calculus, tá? Essas perguntas que a gente vai resolver agora, elas servem tanto para o Calculus AB quanto para o Calculus BC. É um conteúdo em comum, né? E um tema em comum de tudo que a gente vai resolver nessas questões é o Teorema Fundamental do Cálculo, primeira parte. A gente costuma a decorar só o corolário do teorema fundamental do cálculo, que diz que para fazer uma integral definida, você pega a primitiva e substitui nos pontos, né, e subtrai para fazer o cálculo da integral. Mas o teorema fundamental do cálculo, ele tem outra forma, tem outras implicações, que eu já gravei aí, tem outros vídeos no canal explicando isso. Mas basicamente é assim, se você tem uma função grandona, uma f de x, que ela é uma integral de qualquer número até x de uma outra f de t dt, a hora que você calcula a derivada da f, isso aqui vai dar a da f zona, vai dar fzinha. Tá? Isso sai do teorema do... Deixa eu sair da frente aqui, né? Isso sai do teorema do valor médio para integrais e a dedução é super tranquila. Ok. Então, nesses exercícios, a gente vai combinar a regra de L'Hopital, né? Lembrando, a regra de L'Hopital diz o seguinte: se você vai calcular o limite de um quociente e ele dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, então o resultado desse limite é a mesma coisa que, se as duas funções forem deriváveis, né, e for um quociente, que o quociente das derivadas. Né? Não é a derivada do quociente, não é para usar a regra do quociente. É para derivar em cima e derivar embaixo. Inclusive, a dedução da regra de L'Hopital é muito interessante, mas eu não vou fazer isso, obviamente. Então, para esse exercício aí, exercício 28, ele diz que a g é uma função que é diferenciável e a diferencial dela é contínua, né? E ele deu g de 1, deu g' de 1, e ele pede para a gente calcular aquele limite ali. Eu vou usar a regra de L'Hopital. Por quê? Quando eu substituo x igual a 1 no numerador, está dando a integral de 1 até 1 de g de t dt. Como a g é uma função contínua, né? Como ela é diferenciável, ela é contínua. A integral de 1 até 1 de g de t dt dá zero. E como g de 1 é 6, o denominador vai ficar 6 menos 6, vai dar zero. Então está dando 0 sobre 0. Logo, eu posso usar a regra de L'Hopital. Tá? Muito importante verificar se eu estou na hipótese. Eu estou na hipótese. Então eu vou derivar em cima e embaixo. Derivar em cima, eu tenho que usar o teorema fundamental do cálculo, primeira parte. E vai me dar, então, vai ficar limite quando o x tende a 1. Eu sempre derivo em relação à variável que eu estou fazendo o limite na regra de L'Hopital. Hein? Se tiver mais de uma variável, é essa variável que a gente vai usar. Né? Então é limite quando x tende a 1 de... a derivada daquela função dada pela integral é a g de x, né? Tá, g de x. E embaixo vai ficar a g' de x. Beleza. Agora, a gente tem um quociente e a g é contínua. E ele também falou que a g', né? Ele falou que a g é continuously differentiable. Quer dizer que ela é diferenciável e a derivada dela é contínua também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever isso aqui como limite, quando x tende a 1 de g de x, dividido pelo limite, quando x tende a 1 de g' de x. A g é contínua, isso aqui dá 6. A g' é contínua, isso aqui dá 3. Logo, isso aqui dá 2. Né? Legal. Maravilha. Vamos para a próxima questão. Nessa questão, eu tenho o limite quando x tende a π de cosseno x mais seno de 2x mais 1 dividido por x² menos π ao quadrado. Eu posso fatorar o denominador
né? Vou resolver isso aqui sem L'Hopital, para mostrar como que dá para fazer sem L'Hopital. Se precisar, algum dia, numa segunda... Depois eu vou resolver com o L'Hopital, que é super rapidinho. Sem L'Hopital, a gente faria assim. Esse denominador é 1 sobre x mais π, que multiplica, né? Aí eu posso colocar 1 sobre x mais π ali na frente. Aqui fica cosseno x mais seno de 2x mais 1, e aqui fica x menos π. Tá? E isso aqui eu posso separar em duas coisas. Eu posso separar em cosseno de x mais 1 sobre x menos π mais seno de 2x sobre x menos π. Agora, né, isso aqui é limite quando x tende a π, e tem 1 sobre x mais π aqui na frente, e limite quando x tende a π. A gente não está acostumado a ver esses limites fora do zero, né? Então eu posso fazer uma substituição de variável aqui. Eu posso fazer uma substituição de variável. Primeiro, esse cara aqui que está multiplicando todo mundo, ele vai dar 1 sobre 2π, esse limite, né? Então, para o limite total existir, esse primeiro também tem que existir. Então, eu posso dizer que isso aqui é 1 sobre 2π vezes o limite quando x tende a π dessa expressão toda aqui, né? Dessa expressão toda. Então, deixa eu copiar a expressão. Ok. Aí, o que eu vou fazer agora? Um exemplo de mudança de variável no limite. O x menos π, eu vou chamar de uma outra variável, y. Então, esse limite aqui fica igual a 1 sobre 2π. Então, lembrando, x menos π agora é y, né? Então, quando x tende a π, o y tende a zero. Limite quando y tende a zero de cosseno de x. Quem que é o x? É y mais π, né? Y mais π mais 1 sobre y mais seno de 2 vezes y mais π sobre y. Ok. Cosseno de y mais π. Quem é cosseno de y mais π? Cosseno y, cosseno π menos seno y, seno π. Tá? Agora, seno π é zero, né? Então isso vai simplificar a nossa vida. Deixa eu continuar. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho para o lado e eu vou continuar aqui do outro lado com vocês. Então isso aqui vai dar... Nossa conta está dando até agora. 1 sobre 2π, limite quando y tende a zero. E aí, cosseno y, cosseno π. Cosseno π é menos 1, né? Então vai dar menos cosseno y mais 1 sobre y. Mais seno, 2 vezes y mais π é 2y mais 2π. Né? Só que seno de 2y mais 2π é seno de 2y só. Mais seno de 2y sobre y. Beleza. E aí eu começo a reconhecer os limites fundamentais, né? Esse primeiro cara vai dar zero, né? Um dos limites fundamentais da trigonometria. Esse segundo cara, para a gente chegar nele, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. E aí, agora, esse cara aqui dá 1. Esse cara aqui dá 1. Então, vai dar 2 sobre 2π. O nosso limite vai dar 1 sobre π. Essa é a nossa resposta, usando as técnicas aí que a gente já viu de mudança de variável, né? Todas as técnicas. Agora, e com o L'Hopital? Como que fica esse exercício? Com o L'Hopital, mas assim,
O L'Hopital a gente nem precisa pensar nem nessa primeira linha que eu fiz. Então, na hora da prova, o que você vai fazer é L'Hopital. É L'Hopital. Então, deixa eu pegar tudo isso aqui que eu fiz e vou tirar daqui. Agora a gente vai resolver usando o L'Hopital. Usando o L'Hopital, tá dando 0 sobre 0? Tá dando 0 sobre 0. Então eu posso derivar em cima e embaixo. É limite quando x tende a π. Beleza. Então é menos seno de x. Essa aqui a gente tem que tomar cuidado, é a regra da cadeia, né? Então é 2 vezes cosseno de 2x. E aqui embaixo vai ser dividido por 2x. Né? É isso. É isso. E aí, quando eu substituo x por π, a gente vê que a gente não tem mais uma indeterminação. A gente não tem mais uma indeterminação. Você pode calcular direto. Vai dar seno de π, que é 0, cosseno de 2π, que é 1, dividido por 2π. Dá 2 sobre 2π. Então, isso aqui vai dar 1 sobre π. Direto, né? Então, o que é mais fácil? Isso aqui? Né? Esse aqui? Ou esse aqui todo, né? Tá? Então, sem dúvida, use L'Hopital. Vamos para a próxima pergunta. Ok. Nessa pergunta ele está falando um limite quando x vai para infinito de uma raiz sobre um polinômio. Quando a gente tem uma raiz, isso está dando infinito sobre infinito. Posso usar o L'Hopital? Posso. Devo usar o L'Hopital? Acho que não. Por que não? Porque a derivada de uma raiz é o inverso de uma raiz. Que iria complicar a nossa conta, né? Então, esse é um exercício típico que eu olho e falo, olha, isso aqui é melhor eu tentar resolver sem a regra de L'Hopital. Posso fazer isso? Posso. Não é difícil. Lembrando que o limite de dois polinômios, o limite de uma função racional, quando x vai para o infinito, a gente divide pelo termo dominante. Né? Em cima e embaixo. É isso que eu vou fazer aqui. Só que antes eu preciso fazer uma adaptação. Esse passo é muito importante e as pessoas erram. Nesse caso do mais infinito, não tem como errar. Mas se o limite fosse quando x vai para menos infinito, a resposta ia ser diferente e ia rodar a maior parte dos candidatos, podem ter certeza. Para eu colocar um número dentro de uma raiz, é só elevar ele ao quadrado? O que eu quero dizer assim? A vezes raiz de b é sempre igual a raiz de a quadrado b? Se o a for negativo, não. Se o a for negativo, não. Por quê? Porque se o a for negativo, isso aqui dá negativo e isso aqui dá positivo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai enfiar a coisa dentro de uma raiz. A gente precisa saber o sinal. Nesse caso, como o x está tendendo ao infinito, o denominador é um polinômio de grau 2 com um termo dominante positivo. Ele vai para infinito também. Então, com certeza, ele é positivo. Né? Com certeza absoluta, ele é positivo. Então, eu posso colocá-lo dentro da raiz só elevando ao quadrado. Então, vai ficar 9x² mais 1 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 5 ao quadrado. Agora, eu percebo o quê? Que o termo dominante, né, embaixo vai sair um polinômio de x², e em cima também, x². Então, eu vou dividir em cima e embaixo por x². Dentro da raiz, tá? Dentro da raiz eu vou fazer isso. Posso fazer isso dentro da raiz? É claro que eu posso. Posso fazer isso onde eu quiser, né?
O x à quarta sobre x à quarta é 1. Então eu sempre posso dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, não importa em qual cenário eu esteja. Então eu vou dividir por x à quarta. Vou dividir aqui e vou dividir aqui, x à quarta. Vou dividir esse cara por x à quarta, né? Fora do parênteses, por x à quarta. E aí ele pode entrar nesse parênteses como x ao quadrado. Né? Deixa eu escrever, eu vou fazer isso por partes. Então, eu escrevo fora do parênteses como x à quarta, mas ele ainda está dentro da raiz, tá? Isso é muito importante. Deixa eu aumentar a minha raiz aqui. Pronto. Aí, isso aqui é o quê? É o limite quando x vai para mais infinito da raiz quadrada de 9 mais 1 sobre x à quarta dividido por, parênteses, 1 menos 3 sobre x mais 5 sobre x quadrado ao quadrado. Agora, a raiz quadrada é uma função contínua. Como que eu resolvo o limite de composta? Se é uma composição de funções contínuas, eu posso empurrar o limite, mesmo que não seja, desde que a função de fora seja contínua, eu posso empurrar o limite pela função de fora. Então isso aqui vai ser raiz quadrada do limite quando x tende para mais infinito dessa expressão. E qual que é o limite quando x tende a mais infinito dessa expressão? Aí a gente consegue calcular, né? Porque o inverso de qualquer potência de x, desde que o expoente aqui seja maior do que 1, na verdade, desde que ele seja maior do que 0, sempre vai dar 0 isso aqui. Então, no limite, isso aqui vai dar a raiz de... Vamos lá. Esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 9... raiz de 9, que é 3, tá? Esse exercício parece difícil, né? Você olhando assim, mas eu juro, eu olhei para esse exercício e falei, dá 3. Por quê? Isso aqui que a gente fez longamente, né? Depois que você se acostuma, você bate o olho e você enxerga o processo e faz rapidinho, não tem erro. O mais importante é olhar para os termos dominantes, hein? Aqui a gente tem um 9, aqui a gente tem um 1. Então, já sabe, o resto do polinômio não importa. Não importa. Para o limite no infinito. Se fosse limite num número, importaria. Mas no infinito, quem manda é o termo dominante. Beleza. Ok, então vamos dar uma olhadinha agora no próximo exercício. Esse exercício eu fiz uma anotação aqui. Eu gosto, antes de resolver os exercícios, passar com eles, né? Para ver se está tudo bem entendido. Essa função, né, esse limite que ele pede para calcular, eu peço para vocês observarem que é justamente a derivada, é o limite da derivada dessa função em x igual a 1 meio, né? Em x igual a 1 meio. E a derivada dessa função em x igual a 1 meio, né? Qual que é a derivada de 8x oitava? F' de x é 64x à sétima, né? 64 que é 2 à sexta. Se eu substituo o 1 meio, F' de 1 meio, vai dar 2 à sexta vezes 2 a menos 7, que é 2 a menos 1, que é 1 meio. Beleza, então esse é um jeito de fazer, um jeito meio MacGyver, né? Porque envolve você perceber que esse limite é uma derivada. Então eu não vou fazer desse jeito somente, né? A gente também pode fazer esses limites que vêm de uma derivada, ninguém dá muita ênfase neles, porque é só usar a regra de L'Hopital para resolver. Tá? E é isso que eu vou fazer. Então a gente vai derivar em relação a h, né? Então é o limite quando h tende a 0. Eu posso fazer a derivada, né, em cima e embaixo. Estou usando a regra de L'Hopital porque é 0 sobre 0. Então, beleza. Então, a derivada do numerador vai dar 64
1 meio mais H. E embaixo vai dar 1, né? Ah, desculpa, 64. 1 meio mais H elevado à sétima, claro, né? É a regra do tombo. Bateu o 8 ali, diminuiu 1 no expoente, ficou elevado à sétima. Não precisa multiplicar por derivada nenhuma, né? Porque 1 meio mais H, a derivada disso é 1. Mas se não fosse, né? Teria que usar a regra da cadeia, tem que tomar esse cuidado. Bom, e esse limite aqui, claro, vai dar 1 meio também, né? Que vai dar 64 vezes 1 meio à sétima. 64 é 2 à sexta, dividido por 2 à sétima, é 1 sobre 2. Legal. Então, letra B. Agora vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Ok. Esse exercício, a gente olha e fala, bom, o numerador está indo para zero. O denominador também. Posso usar a regra de L'Hopital? Ué, posso, claro. A regra de L'Hopital está aí para isso, né? Para ser usada. E se eu usar a regra de L'Hopital, vai dar quanto? Né? Então eu vou fazer usando a regra de L'Hopital e eu vou fazer de um jeito que nesse caso também vale a pena saber de cor. Então, primeiro, né, isso aqui é ln de 2 mais h sobre 2 sobre h. Limite quando h tende a zero. E aí eu posso usar a regra de L'Hopital porque o limite quando h tende a zero do numerador dá ln de 1, que é zero, dividido por zero. Então eu poderia fazer a derivada disso, né? Só tem uma coisa delicada aqui. Vai. A derivada disso, vamos fazer. Então isso aqui é igual ao limite, quando h tende a zero, de 1 sobre 2 mais h sobre 2, vezes a derivada de 2 mais h sobre 2. A derivada desse cara é 1 meio, hein? Cuidado. Porque isso aqui é a mesma coisa que 1 mais h sobre 2. Isso dividido por 1. Bom, e aí a gente substitui com h dando zero, né? Isso aqui dá 1 meio. Beleza, o exercício é fácil. Tá? Um exercício tranquilo. Mas um outro jeito de resolver é perceber que esse 1 sobre h que está multiplicando o ln, quando tem um número multiplicando um logaritmo, gente, isso tem que te dar uma pulga atrás da orelha de transformar esse cara em um expoente do logaritmando. Tá? Agora que você está fazendo um exame, né, para deixar o ensino médio, a matemática elementar, ir para o ensino superior, isso é importante, tá? Então isso aqui vai ser 1 mais 1 meio de h elevado a h. Isso é um outro jeito de escrever. Eu peguei aquele h e joguei como expoente. E 2 mais h sobre 2 eu escrevi desse jeito. Agora, o ln é uma função contínua. Então isso aqui dá ln do limite, quando h tende a zero, de 1 mais 1 meio de h elevado a h. E isso é um dos limites fundamentais do e. Né? Isso aqui é e elevado a 1 meio. Então, vou dar ln de e elevado a 1 meio. Que é 1 meio. Tá? Então, fica a dica aí para lembrar desse limite fundamental do e também. Quando você faz o limite, quando x tende a zero, de 1 mais kx elevado a x, isso aqui é e elevado a k. Tá? Beleza. Então, vamos para o próximo exercício de múltipla escolha. Legal. Esse exercício, ele tem um x quadrado, tem 1 menos cosseno ao quadrado. É um exercício que você olha e... Bom, ou eu uso o L'Hopital, ou eu vou ter que fazer uma fatoração bonita aqui. Tá? Nada contra fatorações bonitas. Mas o L'Hopital é muito mais fácil. A gente fazendo o L'Hopital, posso fazer por quê? Dá 0 sobre 0. Sempre tem que verificar. Tá?
Então, limite quando x tende a zero. Derivando do numerador vai dar menos 2 vezes cosseno de 2x vezes a derivada do cosseno de 2x, né? Que é menos seno de 2x vezes a derivada do 2x, que é 2. Cuidado. Tá? Cuidado que você tem 3 funções compondo aí. Então a sua regra da cadeia fica meio longa. Embaixo vai ser dividido por 2x. Né? Aí você olha e você, bom, eu ainda não sei resolver esse exercício. Tá? Deveria saber, porque aqui a gente tem um seno de 2x sobre 2x. Esse cara aqui diz 1, né? Esse cara aqui dá 1. E aí o limite daria menos 4. Oh, desculpa, mais 4. Mais 4, né? Porque você tem 2 menos. Mas vamos supor que você não percebeu isso, e aí você vai usar L'Hopital de novo. Olha o tamanho da sua derivada. Se você não perceber isso, você vai estar com uma coisa grande aí em mãos. Outra coisa que você pode perceber é que 2 vezes, né? Isso aqui é a mesma coisa que o limite quando x tende a zero de 4 vezes... Não, vou escrever assim, 2 vezes 2 seno de 2x cosseno de 2x sobre 2x, né? E 2 vezes seno cosseno, isso aqui é a fórmula de seno de 4x. Porque 2 seno x cosseno x é seno de 2x. Ok. Então eu poderia fazer assim também, né? Para fazer uma segunda derivada, né? Porque aí ficaria limite, quando x tende a zero, de 2 vezes seno de 4x sobre 2x. Vamos cortar esse 2 com esse 2. Aí eu posso derivar em cima e embaixo. Isso aqui dá o limite quando x tende a zero de 4 vezes cosseno de 4x, que aí dá 4. Beleza. Então, de qualquer forma, dá 4, né? E para fazer sem L'Hopital? Sinceramente, fazer sem L'Hopital esse exercício é complicado. Tá? Não é tão complicado assim se você tiver uma sagacidade que é 1 menos cosseno ao quadrado de 2x é seno ao quadrado de 2x sobre x quadrado, né? Então isso aqui é no limite quando x tende a zero. Finge que eu escrevi limite quando x tende a zero ali, tá? Isso aqui é limite quando x tende a zero, e eu posso escrever assim. Seno de 2x vezes seno de 2x sobre x sobre x. A gente acabou de fazer essa conta aí em um dos exercícios passados, e esse cara aqui dá 2, né? Esse cara aqui dá 2. Por quê? Porque se eu multiplico por 2 em cima e embaixo, essa parte dá 1, multiplico por 2 em cima e embaixo, essa parte dá 1, esse limite dá 4. Então esse limite é um limite bom de resolver se você tiver essa sacada. Se não, regra de L'Hopital. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Esse é um exercício teórico. Se o limite, quando x tende a A, de f de x igual a L, quer dizer, existe, né? Se o limite existe, o que isso quer dizer? Quer dizer que a função tem derivada nesse ponto? Não. Por exemplo, o módulo, né? A função módulo, existe o limite quando x tende a zero. Limite quando x tende a zero de módulo de x é zero. Mas não existe a derivada do módulo no zero. F de x é contínua em x igual a A? Não. Não. Quer dizer que o limite existe, não quer dizer que ele é igual a f de A. F de x está definida em x igual a A? Não, também. Pode ser que não esteja. F de A igual a L?
Não, também não. Então, nenhuma das questões acima, né? Nenhuma das opções acima, NDA. É, então é um exercício que você olha assim e você fica com uma sensação de insatisfação, né? Mas realmente, existir o limite da função em um ponto não quer dizer muita coisa. Não quer dizer nem que a função está definida, nem que ela é contínua, muito menos que ela é derivável. Né? Primeiro, isso aqui você já tiraria com certeza, porque se ela fosse derivável, com certeza ela teria que ser contínua. Então não poderia ser a alternativa A, porque senão a alternativa B também teria que ser verdadeira, né? E para B ser verdadeira, a C também deveria ser verdadeira. Então a A e a B não poderiam ser de jeito nenhum por lógica. Por lógica. Agora, se a D fosse verdadeira, a B também seria verdadeira. Certo? Elas são equivalentes. Então, por lógica, também não pode ser a D. Mas aí você ficaria em dúvida com a C, se você não soubesse nada da matéria, né? Mas não é a C, porque tem uma porção de funções que não estão definidas no ponto e tem limite, tá? Por um exemplo, essa função aqui, olha. Deixa eu pensar em uma função que não está definida, mas... Ah, bom, qualquer função racional, né? Quando você pega duas raízes, tipo x menos 1 sobre x quadrado menos 1, existe limite quando x tende a 1 disso aqui, né? Existe limite quando x tende a 1 disso aqui, que é 1 meio. Mas a função no 1 não está definida. Beleza. Então isso aqui é só para exemplificar. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Essa sessão eu sei que está ficando longa, né? Já é meia hora, mas está acabando. Respira, pausa o vídeo, vai tomar uma água e volta para cá para a gente fazer mais essa questão que vai usar o teorema fundamental do cálculo. Beleza. Para esse exercício, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? O limite de integração não termina na nossa variável, hein? Não termina, não é h. É 1 mais h. Então, esses exercícios são mais delicados. O que eu recomendo? Né? Para você pensar, na hora da prova, você já tem que estar com isso engatado. Mas, para você pensar, pensa que o numerador é essa função aqui. F de h igual a integral de 1 até 1 mais h de raiz de x a quinta mais 8 dx. Essa função, a f' de h, o teorema fundamental do cálculo não fala nada sobre ela especificamente. Mas você pode pensar que essa f de h, se você pensa numa g de h definida assim, que eu coloco o h aqui, né? No lugar do 1 mais h, eu coloco só h. Então, eu posso dizer que a minha f é g de h mais 1. É g de h mais 1, função composta, né? O teorema fundamental do cálculo, ele fala da g. A g' de x é raiz de x a quinta mais 8. A f' de x, você vai calcular usando a regra da cadeia com a g. Por sorte, vai dar parecido, né? Então, a f' de x é a g' de x mais 1 vezes a derivada de x mais 1, que é 1. Então, a sorte é essa. Que essa função que a gente está compondo é uma função que é paralela à identidade, né? Senão ia dar diferente. Agora, quem que é a g' de x? É a raiz de x a quinta mais 8. Então, isso aqui vai dar raiz de x mais 1 a quinta mais 8. Beleza. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Para eu derivar em cima e embaixo, isso aqui vai ficar raiz de x mais 1 a quinta mais 8. Dividido por 1, né, que é a derivada de baixo. Então, a gente está fazendo limite.
E aqui, né, é filhinha de H. Então é H mais 1 a quinta sobre 8. E aí, e limite quando H tende a zero. E aí, quando eu substituo H, vai dar raiz quadrada de 9, que é 3, né? Então essa aqui é a letra C. Se você não colocasse o H mais 1, ia dar raiz de 8, que é a letra D, né? 2 raiz de 2. Mas a resposta é a letra C. Cuidado. Legal. Então vamos para o próximo exercício. Se f' de x é cosseno x, isso aqui você tem que ler e falar, o que é f de x é seno x mais h? Seno x mais c? E g de x é 1. Isso quer dizer que g de x é x mais c2? Né? Bom pensar assim. E f de 0 igual a g de 0 igual a 0. Então quer dizer que c é 0 e c2 é 0? E ele está perguntando o limite quando x tende a 0 de f de x, que é seno x, sobre g de x, que é x. É 1, limite fundamental da trigonometria. Jonas, mas a gente não vai resolver a equação diferencial assim de cabeça. Devia, porque essa é simples. Mas, usando a regra de L'Hopital aqui, né, já que dá 0 sobre 0, eu posso substituir, sei que isso aqui é o limite quando x tende a 0, da f' de x sobre a g' de x. E aí vai dar cosseno x sobre 1 e cosseno de 0 é 1. É o limite de uma função contínua. De qualquer forma, então, esse exercício, a resposta dá 1. Legal. Mas, de fato, não precisa resolver a equação diferencial. Tá? Dá para fazer sem resolver a equação diferencial. Nosso 10º exercício. Bom, agora, imagino que você já esteja aí bem calibrado com essas questões. Você vê, bom, dá 0 sobre 0? Dá 0 sobre 0. Tá? Então, eu posso usar o L'Hopital? Posso usar o L'Hopital. Vou usar o teorema fundamental do cálculo? Sim. Posso usar direto? Sim. Beleza. Então, isso é limite quando x tende a 1 da derivada do numerador, que é e elevado a x quadrado, dividido por 2x, que é a derivada do denominador. E aí, essa função não tem indeterminação, eu posso substituir. Né? O 1 pertence ao domínio dessa função contínua. Então vai dar e sobre 2. Letra C. E vamos para a nossa última pergunta. Se A é diferente de 0, então o limite quando x tende a A de x quadrado menos A quadrado dividido por x à quarta menos A quarta é... Então, é assim. Quando você percebe que embaixo, né, você pode fatorar a parte de baixo, você pode escrever o x à quarta menos A quarta como x quadrado menos A quadrado vezes x quadrado mais A quadrado. Né? Isso resolve o exercício. Porque em cima você vai x quadrado menos A quadrado, e embaixo vai ser x quadrado menos A quadrado sobre x quadrado mais A quadrado. Então eu estou fazendo limite quando x tende a A disso, né? E aí eu simplifico, corto esse cara com esse, e vai dar limite quando x tende a A de 1 sobre x quadrado mais A quadrado. Agora eu não tenho mais indeterminação se o A for diferente de 0. Isso aqui vai dar 1 sobre 2A quadrado. Outro jeito de resolver isso aqui. L'Hopital está dando 0 sobre 0. E aí ficaria limite quando x tende a A
de 2x, certo? Derivada de x² menos a² é 2x. Dividido por 4x ao cubo, que é a derivada de x² menos a². Ok? O a é um número. O x tende a variável é o x. Beleza. Então, isso aqui é o limite quando x tende a de 1/2 de 1 sobre x², né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2a², tanto usando o L'Hopital quanto usando fatoração. Se você vai fazer essa prova, a fatoração tem que estar de core salteado. Você tem que conseguir resolver dos dois jeitos. Mas minha recomendação é faça o L'Hopital. Faça o L'Hopital, porque vai que na hora você erra um detalhe da fatoração, né? A fatoração é um pouquinho mais delicada. Os passos são mais delicados. Então, usa a regra de L'Hopital e só cair para o abraço, letra B. Beleza, então isso termina a nossa sequência de exercícios de limites.